Então vamos lá, para quem está chegando pela primeira vez, eu sou Lisa Kunin, sou educadora há 22 anos, sou mãe da Ana Luísa de 6 aninhos e do Júlio Henrique de 3 aninhos, então olha como que a gente, né, tem conhecimento aí sobre crianças, a fase das crianças, essa fase que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre birra. E eu ajudo mães e pais a terem os filhos, as crianças cooperando em casa, motivadas, cooperando porque elas gostam, elas sentem prazer nisso, elas são felizes no ambiente que elas estão. E a gente não precisa gritar nem surtar por isso, né? As crianças fazem porque elas admiram a gente. Esse é o nosso bate-papo aqui, tá? A Paula tem muita menta no Marrocos. Paula, adora. Então, quando você estiver lá no Marrocos, acho que em breve você vai, né? Vai para lá, toma um chazinho de menta pensando em mim, bate uma foto, posta, me marca nos stories, porque eu vou amar, tá bom? Adoro, gente, de verdade, gosto. Gosto muito de menta. E o nosso papo hoje, então a gente vai falar um pouquinho sobre a birra das crianças, né? Por que que algumas crianças fazem birra, outras não? Por que que algumas crianças fazem birra e conseguem se controlar mais rapidamente, outras crianças não? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E hoje eu vou conversar um pouquinho sobre as birras, mas eu só vou deixar claro aqui primeiro que a gente vai falar de birras de crianças maiores, tá? Não dos pequenininhos. Criança com 1 ano, 2 aninhos, até 3 aninhos, a quem já segue, quem já é raiz, já viu a gente conversando das birras de crianças pequenininhas que elas fazem porque elas não sabem lidar com as emoções delas, né? Elas estão frustradas, elas não conseguem se controlar, o cérebro é muito primitivo ainda, então é uma coisa delas com elas. E a gente fala, já falei muito da importância da gente aconchegar essa criança, da gente acolher, não permitir, né? Isso daí não quer ser permissiva e deixar a criança fazer o que ela quer. Mas a gente pode falar, não, a criança sofrer e eu posso compreender o sofrimento dela e ajudar ela a ficar bem nesse momento do sofrimento. Então, a criança, com certeza, ela depende de nós, adultos, nessa fase. 100% ela depende da gente para ela conseguir se acalmar. Então, isso daí é birra de crianças pequenininhas. Agora, nós vamos falar das crianças maiores, né? As crianças que já têm 4, 5, 7, 9 anos. Que são aquelas crianças que quando a gente fala um não para ela, né? Aquela criança que ela fica muito brava. Tem crianças que jogam as coisas no chão, que quer quebrar as coisas, que quer bater em alguém, que ela está frustrada. É a criança que não consegue lidar com essa raiva. Se a gente parar para pensar, é bem parecido com a birra de criança pequenininha. É bem parecido. As duas crianças que estão fazendo birra, a gente fala. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falo birra, birra, mas eu não gosto de falar essa palavra, tá? Que birra dá a impressão que a criança ela tá forçando, né? Uma barra ali. Na verdade, ela tá num descontrole emocional grande. E descontrole emocional, a criança está descontrolada emocionalmente, quer dizer o quê? Que ela não consegue se controlar emocionalmente, tá? Então vem as birras, ela não consegue se controlar emocionalmente. Ah, Lisa, mas a criança faz a birra ali, se tem plateia, se tem gente vendo, ela tá fazendo a birra, ela tá querendo chamar atenção por alguma coisa, se eu der um grito, se eu ameaçar, ela para. Concordo, tá? Crianças maiores de 4 anos, é isso mesmo. Quem pensou nisso daí não pensou errado não, tá certo? Mas a criança, ela não está, da mesma forma, conseguindo controlar a sua emoção para o lado positivo, tá? Ela está descontrolada emocionalmente e ela está agindo da pior forma que pode. Então, de qualquer forma, ela não está sabendo lidar positivamente com as emoções dela. Tá? Seja a criança que está forçando a birra, que está querendo manipular, que está querendo fazer com que você haja do jeito que ela quer, como seja a criança que não está sabendo lidar com a frustração, com o sentimento que está acontecendo. Então é importante a gente entender esse primeiro ponto, tá? Que a birra, ela é o que? Na verdade, ela é um descontrole emocional da criança. Então a criança ela não está conseguindo se controlar emocionalmente. Isso aqui é o primeiro ponto, tá? Agora, quando a gente se abre para poder entender isso daí, quando a gente entende que a birra da criança é um descontrole emocional,
Gente, isso faz assim nos nossos olhos, ó, tira dos nossos olhos aquilo que está impedindo a gente de ajudar a nossa criança. Porque aí a gente consegue entender o comportamento da criança, o que leva a criança a fazer a birra, sabe? Agora eu vou contar já o grande segredo para vocês. O grande segredo da diferença das crianças que conseguem se controlar ou não fazerem a birra, ou que se controlam, e das crianças que não conseguem se controlar. Vamos lá, para a gente poder então agora ir direto no nosso assunto? Então, primeiro, a gente não pode esquecer que o primeiro ponto tem muito a ver com uma coisa que eu falo muito. Quem é raiz aqui já sabe, que é entender o temperamento das crianças. Temperamento é muito importante, sabe? As crianças que têm esse temperamento, que eu já falei, mas não vou falar só isso, vou falar mais coisa, que tem esse temperamento, né, do fogo que chega incendiando, tomando conta de tudo, elas fazem mais escândalo, elas colocam mais para fora as emoções delas, tá? E aquelas crianças que são mais do gelo, que são mais fechadas, que são contraídas, que se fecham, elas têm o descontrole emocional, com certeza. Elas também passam por esse vulcão de emoção, mas elas têm dificuldade de pôr para fora, elas se fecham, elas se contraem. Então, preocupação a gente tem que ter com os dois tipos de temperamentos, tá? Acontece que a gente, mãe, a gente normalmente fica desesperada quando a criança é do fogo, que ela explode. E a gente não dá muita importância para a criança que é fechadinha, né? Então a gente precisa prestar atenção nos dois tipos, tá? Na verdade, existem 4 tipos de temperamentos, mas aqui eu tô separando em esse temperamento que é explosivo e esse temperamento que é fechadinho. Então a gente precisa ver se os dois perfis, os dois temperamentos das crianças se estão bem emocionalmente. A criança que se fecha, ela fica retraída e chora e fica sofrendo no mundinho dela, a gente precisa de muita atenção também, tá? Porque senão ela pode desenvolver sérios problemas lá na frente, de depressão, de ansiedade. Então a gente precisa ajudar a criança a lidar com as emoções delas, todas as crianças. Mas isso não é apenas o principal. O principal que tem por trás disso daí, além do temperamento, tá uma coisinha que a gente se chama, sabe do quê? De lidar com as emoções, das crianças a desenvolverem o autocontrole, identificar os sentimentos dela. Isso é o passinho quando a gente começa a trabalhar a inteligência emocional com as crianças. As crianças aprenderem a identificar as suas emoções, identificar os seus sentimentos e saber lidar com eles. Essa, gente, é a chave, esse é o segredo. Essa é a grande diferença das crianças que estão ali gritando, 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 jogando as coisas, quebrando, xingando, que elas não conseguem entender, opa, o que eu estou sentindo? Eu estou com raiva? Eu estou frustrada? Eu estou magoada? Eu estou com ciúmes? Eu estou com o quê? O que é esse sentimento que está vindo aqui? Identificar os sentimentos. Depois, a gente passa para um próximo nível com a criança. A gente reflete sobre esse sentimento que ela está sentindo e a gente passa para o próximo passo. E agora, como que eu posso lidar com isso? Eu estou até procurando aqui, deixa eu ver se eu acho que no meio das minhas coisas que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se está aqui ou aqui. Achei aqui, ó. Isso, gente, é tão importante que com as mães do programa Mamãe Uau, tem uma ferramenta que elas até estão recebendo, né? Algumas já receberam, algumas moram um pouquinho mais longe, né, Paula? Vão receber daqui uns dias, que são as ferramentas para poder lidar com as emoções. Inclusive, na mentoria hoje, a gente vai falar sobre isso, a gente vai trabalhar com esse materialzinho aqui, tá? As ferramentas para lidar com as emoções. Então, a criança está triste, ela precisa identificar o que ela está sentindo, né? Se ela está triste, se ela está chateada, se ela está com medo. Então, tem várias cartinhas aqui para a criança identificar as emoções dela. Se ela está orgulhosa,
Então, a gente ensina as crianças a identificar as emoções. Esse é o primeiro passo aqui, ó. A Bia já recebeu dela, né, Bia? Isso, as mamães estão postando lá no nosso grupo, né? Que já recebeu. Ô, Paula, é amanhã a mentoria, tá? Me confundi aqui. A nossa mentoria é amanhã, isso mesmo. Amanhã que a gente vai trabalhar com esse materialzinho aqui, tá? Vou explicar como ele funciona para vocês. Então, o primeiro passo é a gente trabalhar a identificação dos sentimentos com as crianças. A gente precisa ensinar as crianças a entender o que elas estão sentindo, o que elas estão passando. Aí, depois que elas reconhecem, que elas identificam o sentimento, a gente passa para o próximo nível, então. Beleza, eu estou sentindo isso, aconteceu aquilo. Como que a gente pode fazer para resolver a situação, né? Como que a gente vai focar na solução desse problema? E a gente passa para o próximo nível. Isso daí, a gente é como se fosse um exercício, é um músculo, né? Marli, esse material é para as mamães, tá? As mamães que entram no programa, Mamãe UAU, programa de mentoria, delas recebem esse material, tá bom? Então, aí a gente ensina a criança a focar na solução. E só que isso daí, vamos entender o seguinte: imagina que a sua criança quer ser um jogador de futebol, tá? Quer jogar, tem as habilidades para jogar futebol. Para ele se tornar um craque no futebol, o que ele precisa fazer? Precisa treinar, né? Vai para a escolinha, vai jogar, vai treinar e cada vez ele vai ficando bom nisso daí. Com as crianças, a questão da inteligência emocional é a mesma coisa. A gente começa de pequenininho a ensinar a criança a identificar o problema e focar na solução, né? Como que a gente pode resolver? Qual que é a solução para isso daí? E a gente vai ensinando, e as crianças vão ficando cada vez melhor nisso. E aí é o que a gente conversa na mentoria, para as mamães entenderem. A criança, ela vai parar de um dia para o outro de fazer birra? Não, não vai, tá? Porque elas estão pedindo por autonomia. Crianças pedem por autonomia, adolescentes pedem por autonomia, jovens pedem por autonomia, cada vez mais eles vão estar pedindo. Acontece que a gente percebe que a gente está indo no caminho, que a criança está conseguindo trabalhar as suas emoções quando a gente começa a perceber o quê? Que as birras estão diminuindo a frequência, tá? Antes era, por exemplo, 4 vezes no dia. Passou uma semana, tá 2 vezes no dia. Passou um mês, tá 1 vez no dia, tá? Passou 2 meses, tá? 1 vez na semana. Então a gente vê que a frequência está diminuindo. E outra coisa também que diminui é a intensidade, né? Antes a criança berrava no nível 10. Agora, a criança já está no nível 5, agora está no nível 2. E a duração dessas birras, antes a birra durava 1 hora, agora dura meia hora, 10 minutos. Então, a gente vê que a criança ela está fazendo o quê? É aquele menino, aquele moleque que está treinando o jogo de futebol, tá? Ele não está perfeito, mas ele está cada dia melhorando. A gente vê o nosso filho também, a nossa criança. Ela está conseguindo entender, ela está conseguindo lidar com as emoções dela, com os sentimentos dela. Então, ela vai diminuindo a intensidade da birra, ela faz menos tempo, tá? Os dias, a frequência vai diminuindo. Então, aí a gente vê que está evoluindo. Então, não queiram a pílula mágica. Mães, não queiram que a criança pare de fazer a birra ali na hora. Não, não façam isso. Se você quiser acabar com a birra ali na hora, naquele momento, você vai estar focando só no problema, tá? Você está focando, meu filho está berrando, eu tenho um problema. É isso que o nosso cérebro recebe a mensagem, né? Meu Deus, gritou, tá gritando, não para, quer me manipular. Aí o que a gente faz? Eu preciso fazer com que essa criança cale a boca nesse minuto. Aí a gente grita, a gente surta, a gente ameaça, a gente dá uns petelecos, a gente põe de castigo e as birras vão aumentando. Sabe por que ela vai aumentar? Porque a criança está aprendendo alguma coisa, ela está aprendendo a lidar com a emoção dela. O que ela está aprendendo de inteligência emocional nessa hora? Responde aqui para mim. Quando a criança está frustrada, está magoada, está chateada, quando ela está revoltada, quando ela está sentindo os piores sentimentos dela. E aí você chega, você entra em cena e você grita, você surta, você dá uns petelecos, você manda a criança calar a boca ali na hora.
Conta aqui para mim, o que essa criança está aprendendo de positivo para poder lidar com as emoções dela. Você tem ideia? Conta aqui para mim, o que a gente acabou de ensinar para essa criança de positivo? Coloquei aqui, ó. Eles começam a aprender aos poucos se controlar, eles sabem que estão nervosos. Lindo! Miguel confunde um pouco, mas adora as carinhas dos sentimentos. Ele é pequenininho, né? Já tá com essa experiência maravilhosa de vida, né, Rê? Mamãe uau aí, ó. Sara, lindona, obrigada, não tá aprendendo nada. Sandra, querida, também nada, somente a ficar mais irritada e brava. Fechou, Sandra, obrigada. A Dani, nada. Criança se sente mais frustração, mais raiva. Isso, obrigada, vocês estão compreendendo, tá? Perfeito. E a Sandra colocou uma coisa ali muito importante, que ela colocou assim, ó, vou até repetir ali, ó. A criança aprende a ficar mais irritada e brava. Perfeito. Sabe por que eu tô falando perfeito? Porque as crianças, elas são esponjinhas, né? Segundo Maria Montessori, as crianças são esponjinhas, elas têm as mentes absorventes, elas absorvem tudo. Quem participou da Semana da Mãe Sem Estresse, eu expliquei lá também do neurônio espelho, né? Que a criança aprende o que a gente está fazendo com ela. Ela aprende o neurônio espelho dela, vai refletir aquilo que ela está vendo. Então, se a gente grita, se a gente surta, a criança grita mais ainda. Então, além de não estar aprendendo nada de positivo, vai virar um caos, né? É um gritando, que a gente vê na mentoria, um com a tampa aberta e o outro com a tampa aberta também. Vai dar ruim o negócio. Não ensina nada. A gente não ensina a criança a lidar com as emoções, a lidar com os sentimentos dela. Então, isso só vai piorar, isso só vai intensificar. Então, o grande segredo, a chavezinha aqui que a gente precisa entender é: a gente precisa ensinar as crianças a lidar com sentimentos. A gente precisa ensinar a criança a lidar com as emoções, a identificar o que ela está sentindo, reconhecer o que ela está sentindo e o que a gente precisa fazer para sair de um ponto e ir para o outro ponto. Porque se a gente ficar só remoendo a frustração, se a gente só ficar remoendo a raiva, sabe o que acontece? Sabe aquelas pessoas amarguradas, aquelas pessoas depressivas, que chega, passa dia e passa semana e passa mês, você conversa, a pessoa tá na mesma lamentação? Você conhece alguém assim? Minha amiga, corre de gente assim, corre, pelo amor de Deus, porque é horrível. Essas pessoas puxam uma energia horrível da gente. Né? Você conversar com a pessoa, ai, porque a vida, ó céus, ai, porque fulano fez isso pra mim. Passa uma semana, ai, porque eu não esqueço o que o fulano fez pra mim. Passa um mês, ai, porque aquilo que o fulano fez pra mim tá me machucando. E passa um ano. Gente do céu, não dá, né? A pessoa fica só ali parada, ela pega aquele sentimento ruim, pega aquele momento ruim e ela fica e fica e fica e fica ali. São pessoas que não aprenderam a, beleza, eu estou sentindo assim. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Ótimo, vou fazer para mudar. Não tem, tá resolvido. Vamos pro próximo. Sabe? A gente precisa disso, porque senão, meu Deus do céu, o tempo todo na nossa vida tá acontecendo coisas boas e ruins, boas e ruins, boas e ruins. A vida não para nem sempre no que é bom e também não para nem sempre no que é ruim. E a gente precisa estar preparados para a gente poder lidar com essas coisas. E olha, crianças, segundo pesquisa americana, eles fizeram um estudo com crianças, tá? Nas escolas americanas, crianças que eram em casa trabalhado as emoções, os sentimentos da criança e crianças que não tinham esse preparo emocional. E aí, eles fizeram na escola simulação para poder simular um incêndio, né? A evacuação da escola no momento do incêndio. E aí, sabe o que eles perceberam? Que as crianças que eram trabalhadas as suas emoções, quando tocava a sirene, elas já paravam, ouviam as instruções, seguiam as instruções numa boa, tranquilamente evacuavam o prédio da escola, aguardavam, né, o tempo do treinamento passar, voltavam para a sala de aula e, pasme,
elas continuavam a aula numa boa. Podia ser aula de matemática, elas estavam ali sentadinhas, concentradas, antenadas no professor. Será que essas crianças não tiveram ansiedade? É claro que tiveram ansiedade, é claro que ficaram nervosas, mas elas conseguiram rapidamente baixar o nível do estresse, baixar o nível do cortisol no organismo e se concentrar para as instruções. Elas não deixaram o estresse tomar conta delas. Elas conseguiram identificar a emoção que elas estavam sentindo. Mas espera lá, senti, agora é hora de prestar atenção, eu preciso seguir as orientações, vou me concentrar, faço rapidinho, beleza. Elas agiram de forma inteligente com as emoções. As crianças que não foram trabalhadas as suas emoções em casa, elas ficavam perdidas. O que? Meu Deus, o que está acontecendo? É de verdade? É treino? E agora? Eu corro? Para onde? Então acontecia muita confusão mental nas crianças que não tinham as emoções trabalhadas. Elas ficavam perdidinhas sem saber o que fazer. E aí era, né, aquele verdadeiro caos. E depois, quando elas voltavam para a sala de aula, elas tinham dificuldade de baixar a adrenalina, de manter a calma e se concentrar na próxima aula, sabe? E não sei se tem alguma mãe que é educadora, que trabalha em escola, a gente sabe como isso daí é em escola, né? Às vezes acontece alguma coisa extraordinária, as crianças fazem aquele alvoroço todo, e depois elas querem ficar falando do que aconteceu, e tem dificuldade de se concentrar e se acalmar. Por quê? Porque não foi trabalhado essa parte emocional, essa inteligência emocional das crianças. Então, olha só, gente, quantos benefícios que tem, quantos benefícios que traz pra gente, né? Essa questão da gente conversar com as crianças, da gente falar sobre as emoções, ajudar a criança a identificar, além delas se controlarem para não fazer as birras, né? Que é o que deixa qualquer mãe, qualquer pai apavorada, as birras das crianças que não terminam, os gritos. Olha quanta coisa, quanto benefício traz aí para a criança elas aprenderem a lidar, né, com essas emoções. E além do que, ainda, os benefícios que traz a gente trabalhar as emoções com as crianças, elas sabem reagir, olha que tudo, gente, presta atenção, tá? Segundo pesquisa, as crianças, vamos falar de bullying agora, tá? As crianças que são emocionalmente trabalhadas, quando alguma pessoa, alguma criança da mesma idade, alguma criança mais velha, né? Normalmente os mais velhos fazem bullying com as crianças mais novas. Quando a criança percebe que alguém está fazendo alguma insinuação maldosa com ela vai ter o sentimento ruim, né? Ninguém gosta de ser ridicularizado, de ser alvo de piadinha, ninguém gosta. Mas a criança que foi trabalhado, isso daí é como o músculo que a gente trabalha todos os dias, a criança fica mais resiliente. Ela sabe identificar o que está acontecendo, ela sabe identificar o que ela está sentindo e ela vai focar no que? Na solução. A solução pode ser ela virar as costas, ignorar, né? Ela acreditar que ela é boa o suficiente, que ela não precisa estar ali para ficar ouvindo. Ela tem uma confiança tão grande que ela é capaz de olhar para as pessoas e falar: eu tenho dó do que vocês ficam fazendo, porque isso daí reflete o que vocês são. Eu não permito vocês fazerem isso comigo, por isso que eu estou saindo. Ela vira as costas e sai de cena. E aí o que acontece? Ela quebra o outro, sabe? Então ela pode ter coragem de falar alguma coisa, mas ela vai fazer para se proteger. Ela consegue se proteger, sabe? Então isso daí, gente, é como a gente ensina as habilidades de vida para criança, porque a gente não pode ir lá e bater na outra criança que está fazendo bullying. A gente não vai lá bater boca com a outra mãe, mas eu posso ensinar o quê? O meu filho, a minha filha a se fortalecer e não permitir que ninguém faça ele ou ela de bobo, que ele saiba se defender. E quando eu falo se defender, não é ir lá brigar, não é bater no outro, mas é olhar, dar de ombro, virar as costas e sair, tá tudo bem, sabe? O outro pensa o que ele quiser, o importante é que eu acredito em mim. É isso que a gente precisa querer dos nossos filhos, das nossas filhas. E também as crianças que têm essa habilidade emocional, elas pegam as coisas, gente, muito mais rápido no ar, muito mais rápido. E por falar nisso, vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo no domingo aqui em casa, para vocês terem ideia, né, das crianças que pegam as coisas rapidamente. Como eu falei no comecinho da live, eu tenho uma filha de 6 anos, Ana Luísa, e tenho um filho de 3 anos, o Júlio Henrique.
Nós estávamos, eu, as crianças e o meu marido, sentados ali no sofá da sala, assistindo televisão no domingo à tarde. E aí o meu marido estava fazendo planos, programas, né? Da gente fazer algum passeio ali, fazer alguma coisa. E aí eu fui falar pro meu marido que tudo bem, a gente podia sair dar uma volta, mas eu fui falar para ele que eu queria muito, que eu já tinha planejado, preparado o meu momento, que é a mamãe raiz aqui sabe, né? De ser egoísta saudável, que é aquele momento que a gente tira um tempinho pra gente, que a gente se cuida. E eu já tinha planejado que naquele domingo à tarde, finalzinho da tarde, eu queria tomar aquele banho delicioso, né? Relaxante ali. Tava já preparando, né? Aquele banho dos sonhos, né? Ia colocar ali, como que fala? A espuminha ali na banheira, acender uma velinha, colocar uma musiquinha, coisa bem zen, de meditar mesmo para começar a semana bem. Só que se eu falasse ali na frente das crianças que eu queria tomar banho na banheira, as crianças amam de paixão, elas iam querer pular em cima de mim, não ia dar certo o meu banho relaxante, né? Era aquele momento meu, de egoísta saudável mesmo, de verdade, aonde eu precisava repor as minhas energias para dar conta do resto. Só que as crianças estavam perto, daí o que eu resolvi? Falei, vou falar na língua do P, né? Vocês conhecem, gente, a língua do P? Conta aqui para mim, quem que é mamãe que conhece a língua do P? Fala aí, por favor, para a gente se entender, né? Então, a língua do P é a língua que a gente às vezes usa para as crianças, né, não compreenderem quando a gente precisa falar alguma coisa ali na frente delas. Aí, então ótimo. Então, fui falar a língua do P com o meu marido. Aí, eu falei para ele, né? Eu falei, PO, PG, PO, PQ, Peru, Petô, Pemar, Pebã, Penhu, Pedi, Pebã, Penhêpera, né? Eu falei isso pro meu marido. Aí, gente, meu marido virou para mim e ficou me olhando com aquela cara tipo, oi? E sabe o que aconteceu? A Ana Luísa e o Júlio, oba, tomar banho de banheira, e começaram a pular. E eu fiquei assim, falei, caramba, o meu marido não entendeu o que eu falei. E as crianças começaram a pular, né? Oba, banho de banheira, e começaram a pular lá fazendo festa. Então, né? Fazer o quê? Claro que eu fiquei feliz da vida. Porque eu falei, gente, eles compreenderam, caramba, né? Nessa idade, 6 aninhos e 3 aninhos, eles pegaram a coisa no ar, entenderam. Bom, resumindo, gente, final da história, tá? Ninguém tomou banho de banheiro, porque a gente saiu, a gente passeou, nós voltamos tarde e o banho de banheiro ficou para outro dia. Meu momento egoísta saudável foi um pouquinho adiado aí. Mas é isso que eu falo, né? As crianças pegam as coisas fáceis, assim, elas pegam a coisa no ar. A Ana falando na língua do P aqui, né? Pepop de pefatelar. Lindona, adoro isso. Então as crianças elas surpreendem a gente, né? Elas vêm, pegam as coisas no ar. Por quê? Porque a gente trabalha, quando a gente trabalha as emoções, a gente desenvolve o que na criança também? A atenção, tá? A atenção na criança, a gente está dando amor para ela, a gente dá carinho, a gente passa a mensagem para a criança, eu me importo com você. E lá na aula de ontem, eu falei do post, né, que eu coloquei do comparativo dos cérebros de duas crianças de 3 aninhos. Coloquei lá ontem, e é isso. Quando a gente trabalha as emoções com a criança, a gente está ajudando o cérebro dela a se desenvolver. Se o cérebro dela está mais desenvolvido, ela tem mais facilidade para pegar as coisas, por isso que ela pega as coisas no ar. É uma criança que não é negligenciada, né? A gente está lhe dando atenção para ela se sente amada, ela se sente acolhida, ela se sente segura. Então, por isso que as crianças pegam as coisas no ar quando acontece isso, tá? E as crianças também, elas buscam soluções muito mais fáceis. Imagina só, olha, para vocês entenderem, imagina uma cena de um menino e uma menina brincando, da mesma idade, 6 aninhos. Vamos supor que o menino quer brincar de ser o super-homem e a menina quer brincar de casinha. E o menino de super-homem e a menina de casinha. Se a criança não for uma criança que é trabalhada as emoções, vai dar confusão. Cada uma vai ficar focada no seu problema, tá? O problema é eu quero brincar de super-homem e ela, o problema é que eu quero brincar de casinha. Eles ficam focados no problema e da briga. Criança que a gente trabalha as emoções, esse desenvolvimento emocional nelas, elas vão focar em solução.
Aí adivinha só o que acontece com essas duas crianças que são que vêm sendo trabalhadas as emoções delas. O menino chega e fala assim: já tive uma ideia. O que você acha da gente então brincar que aqui é a casa do super-homem? Fechou. Então eles juntaram a solução. Um queria brincar de casinha e o outro de super-homem. Então eles brincaram que ali era a casa do super-homem, né? O menino e a menina ficaram felizes e eles brincaram por mais de meia hora juntos. Então isso é o quê? Crianças que têm essas habilidades porque foram trabalhadas as emoções. E sair do problema, identificar o que está acontecendo, qual é o sentimento, identificar o problema e como a gente pode resolver, qual que é a solução para a gente poder resolver isso daí. Então, isso que a gente precisa ensinar as crianças, sabe? E agora, gente, eu vou contar uma história para vocês. Presta atenção aqui comigo. Para a gente poder fechar, concluir o ensinamento aqui, né? Da aula de hoje, depois eu vou olhar ali os comentários de vocês, tá? Então, olha, reza a lenda que a NASA, quando começou a mandar os astronautas para o espaço, eles se depararam com um grande problema, tá? Com um grande problema. Qual que era o problema? Como que os astronautas iriam fazer os registros lá no espaço se a caneta não escrevia na gravidade zero? Imagina, olha o problema que eles tinham, né? E aí, sabe o que eles fizeram? Eles investiram 12 milhões de dólares para desenvolver uma caneta que escrevesse na gravidade zero, que escrevesse de ponta cabeça até debaixo d'água, em qualquer superfície, inclusive até no cristal. E essa caneta ainda, ela escreveria desde temperatura abaixo de zero até temperaturas acima de 300 graus Celsius. Então, eles focaram o quê? No problema que eles tinham. Sabe o que os russos fizeram? Eles levaram para o espaço um lápis. Essa é a diferença de foco no problema e foco na solução. Problema, a minha caneta não escreve. Eu vou resolver o problema e fazer a caneta escrever. Foco no problema. Foco na solução. Eu preciso escrever no espaço. A caneta não escreve no espaço. Qual que é a solução? A solução, então, é levar um lápis, tá? Então, gente, essa é a grande diferença, tá? E a pergunta é, na hora que a criança está fazendo birra, na hora do descontrole emocional, você foca no problema? O problema é, minha criança está berrando, minha criança está fazendo birra, eu preciso fazer essa criança calar a boca agora. Ou você foca na solução do problema. Como eu posso ajudar essa criança a não agir mais dessa forma? Foco no problema, foco na solução. Diferença. Essa é a grande diferença. Esse é o segredo para as crianças diminuírem as birras. Para as crianças pararem de fazer as birras. Não parar de uma hora para outra, mas cada vez diminuindo, e a gente vai ensinando a criança a ser melhor, né? Cada dia, dia após dia. Lindonas maravilhosas, comenta aqui para mim de tudo isso que a gente conversou hoje. Qual foi o insight que você teve? O que instalou aí que você pensou, caramba, isso eu preciso anotar aqui para mim. Isso é que eu vou pegar hoje aqui para eu poder meditar. Eu vou ser um pouquinho melhor porque eu vou fazer isso. Eu vou ser um pouquinho melhor hoje porque eu vou colocar isso em prática. Esse é o nosso momento da gente compartilhar aqui o nosso aprendizado na aula de hoje, né? O nosso aprendizado que a gente tira. Porque é assim, se isso aqui é uma aula, a gente tem que sair da aula com um propósito, com um aprendizado para a gente subir os nossos, né, degrauzinhos aí. Cada dia ser melhor. Combinado? Vou colocar aqui agora o meu óculos, porque agora vem a parte de eu ler, para eu poder responder mais um pouquinho. Meu chá de menta maravilhoso, que eu adoro. Outro dia eu vou pedir para vocês compartilhar o que vocês estão bebendo. Quem gosta de chá, compartilha comigo. Vamos trocar a receitinha de chá aí, que eu amo, tá? A Ana colocou aqui, ó. Oi, a gente pode ajudar em casa mesmo? Deve, Ana. Sempre começa em casa, tá? As crianças estão com a gente 24 horas do dia. Então, em casa,
o lugar perfeito para poder começar, tá? Ou a intervenção de psicólogo. A intervenção depende, se for um caso para ter um acompanhamento com o psicólogo, precisa ter, né? Os profissionais são sempre bem-vindos. E a gente precisa, você colocou o caso de deficiência, né? Já tem laudo, já passou por uma equipe multidisciplinar, foi laudado, né? Então, o que a gente faz? A gente pega as orientações e aí a gente coloca já em prática, né? Como eu falei, ensinando a criança a trabalhar com as emoções, fortalecendo ela emocionalmente, não esperando chegar o momento do bullying, a gente já vai prevenindo antes, tá? Vamos ver aqui. A Nidinha, vai com água mesmo, cozinhando e assistindo live. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Focar mais na solução, focar em solução, ver a birra como descontrole, foco na solução. Ah, Giane, obrigada, Giane, linda, você é maravilhosa. Aprendi que temos que focar em solução, adoro. Focar na solução, focar na solução. Lisa, vai ficar gravado a live de hoje? Vai, a aula de hoje tá gravada, tá? Aproveita. Como eu falo, não sei por quanto tempo que eu vou deixar no ar, se vai ficar uma semana, um mês, se vai ficar para sempre. Mais uns dias, garanto que fica, então não conseguiu assistir hoje, assim que der, corre ver, tá bom? Como fazer quando seu marido tem um método de educação, mas vai completamente contra tudo que a Lisa ensina? Chama ele para ver a live da Lisa, tá? A hora que ele tá junto, posta lá, pega a live que você viu, a aula que você viu, em vez de assistir série da Netflix, coloca lá, aula da Lisa e vamos assistir junto com o marido. A Josiane, sou aluna da doutora Angélica, ai que delícia, doutora Angélica, minha amiga querida do coração, minha filha tem 6 meses, já assisto suas lives para estar preparando, tanto eu e meu marido, quanto a minha filha, que gostoso, quanto antes a gente, né? Olha, gente, se a gente soubesse o poder que tem a gente trabalhar as emoções das crianças desde os pequenininhos, desde bebezinhos, sabe por quê? Claro que os bebezinhos, eles não sabem expressar os seus sentimentos ainda. Mas vamos supor, se eu tenho um bebezinho, ele tá chorando, ele tá triste, ele aprende pelas nossas emoções. Se a gente está calma, tranquila, serena, a gente pode estar conversando, o tom da nossa voz, a tranquilidade que a gente passa, ajuda a criança a se acalmar. Ela se sente confortada ali, né? Recebendo esse conforto da gente. Então, ela consegue, nesse conforto, nesse aconchego, nesse clima que a gente cria para a criança, ela consegue se acalmar. Então, a gente ajuda ela a partir de um estágio que ela está emocionalmente e passar para outro. Se o bebezinho tá chorando, tá com cólica, tá nervoso, não consegue dormir, tá irritado, e a mãe se irrita também, a mãe irritada não vai passar segurança para a criança. A criança, ela vai ficar ali com o sentimento piorado. E às vezes a criança acaba até dormindo de tanto que ela chorou e ela dormiu com aquele sentimento ruim. Né? Por isso que a gente é contra deixar a criança chorar até dormir, né? Tem umas metodologias aí, tem um pessoal que ensina por aí em televisão, em alguns cursos aí, que a gente coloca a criança no berço, ela tem que ficar lá para ela aprender e ela chora até dormir. E a criança que ela tá chorando porque ela tá no berço, às vezes ela se sente abandonada, às vezes ela se sente insegura, ela quer ficar próximo da mãe. E se a gente abandona a criança e ela chora, a gente não ensinou ela a passar desse estágio de sentimento ruim para um estágio de sentimento bom. Então ela até dorme porque ela cansou, mas ela não aprendeu a lidar com as emoções dela. Ela dormiu no pior estado emocional dela. Então, a gente precisa aprender a lidar com as emoções dos nossos filhos. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ontem, tá? Para vocês. Quando, Lisa, qual que é o melhor dia para eu começar a trabalhar as emoções com a minha criança? Vocês arriscam qual que é o melhor dia? Né? É a mesma resposta que eu dei ontem. O melhor dia a gente já passou. O melhor dia é ontem. O melhor dia é quando a criança nasceu, quando você estava grávida para poder se preparar. Mas, Lisa, já passou. Ok, então é hoje, é agora o melhor momento, né? Então, parabéns, viu, Josi, que você já está aqui
preparando para você estar aprendendo com uma bebezinha linda aí. Vai, olha, não tenho dúvida nenhuma dos tesouros, né? Dos louros que vocês vão colher lá na frente, já pensando desde cedo em fazer o melhor para ela, tá? A Anne aqui, ó. Aprendi que no momento do descontrole preciso olhar nos olhinhos dele, buscar ajudar ele a passar por esse momento, compreender, buscar ajudá-lo. Maravilhoso, viu? Ótimo. Quero ser melhor que ontem. Adoro. Érica, linda ver você aqui na live com essa frase. Fiquei muito feliz, viu? Érica, super mamãe, uau. Quer ser melhor que ontem, você é melhor que ontem, tá? Hoje, com certeza, você tá muito melhor que ontem. Você nos passa segurança. Obrigada, Socorro, lindona. Yasmin. Tenho que aprender a ser mais paciente com os meus filhos a partir de quando? De hoje. Ótima decisão. Quando a gente coloca o dia, a data para a mudança acontecer, a mágica vem, não tenha dúvida disso, tá? Quero aprender a ser melhor, tenho que aprender a ser melhor com os meus filhos a partir de hoje, é agora. Show, amei. Focar na solução. Opa, cliquei errado. Deixa eu ver, teve uma pergunta aqui. Lisa, tem alguma música que ajuda, que acalma? Ana, ajuda a acalmar quem? A mãe ou a criança, tá? Eu pergunto porque a gente também precisa se acalmar e a criança também. Eu gosto, até eu compartilho com as mamães da mentoria lá na nossa comunidade no Facebook. Eu compartilhei lá com elas algumas, como que fala? Meditação para criança, tá? Que eu amo, que eu uso aqui em casa com os meus filhos, mas você pode pesquisar lá no YouTube, meditação para criança. Você pode colocar lá e tem umas meditações, eu só gosto de ouvir antes, tá? O que que tem? A maioria eu ouço, eu gosto, eu não vejo que tem problema de valores, às vezes até questão, né, de religião, essas coisas, eu não vejo problema, mas eu gosto primeiro de ouvir, de escutar, são meditações curtinhas, que é importante, que ajudam a criança a se acalmar, tá? Isso, gente, você pode colocar na hora que ela tá descontrolada, você pode chamar ela num cantinho, colocar para poder ajudar ela a se acalmar, você pode fazer antes de dormir, você pode, antes de ir para a escola, né? Claro que não nesse momento, mas crianças que são muito agitadas, antes de ir para a escola, você pode colocar para ajudar ela a acalmar. E para mãe também tem meditações que eu amo, que eu adoro, também pesquiso muita meditação, faço meditações. Não vou mentir para vocês que eu faço todos os dias, não, porque a gente tem que falar a verdade, né? A gente tem que ser tudo na base da integridade. Mas na maioria dos dias eu procuro fazer uma meditaçãozinha. Tem meditações curtinhas de 5 minutos, de 10, de 15, tem meditação de 1 hora, depende do seu tempo, tá? Mas tem meditações curtinhas, eu já tenho ali a minha biblioteca no YouTube, que eu vou guardando tudo ali, e aí no momento, seja para criança, seja para mim, tem. E música, gente, música é o poder, música clássica, a música clássica, ela trabalha muito, como que eu posso dizer, Gente, esqueci o nome, né? Mas é para quando tudo flui, né? Muito bem ali. O nosso corpo, ele é pura energia, né? Nós somos energia, tudo é energia, segundo a física, né? A física quântica, tudo é energia. Então, se você coloca uma música clássica para poder ouvir, tudo flui de forma mais harmoniosa, né? As células, né? Ficam de forma mais harmoniosa, trabalhando ali com uma energia que flui, uma energia boa, né? Se a gente ouve já umas músicas ali, mais uns rock pesado, alguma coisa assim, nada contra quem gosta, porque eu já gostei demais na minha vida, né? Mas não tô mais nessa época de estar curtindo rock, eu já prefiro curtir outras coisas. Então, já vem uma energia mais pesada. Então, as músicas, se são músicas clássicas, mais calmas, mais tranquilinhas, sempre ajudam com certeza, né? A Andresa fazendo uma pergunta aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui, ó. Meu filho tem 2 anos e 8 meses. Ele fica bravo por não conseguir montar um brinquedo e começa a julgar. Explica o que quebra e estraga. Olha, não adianta, sabe, Andresa, nessa hora, verbalizar nada para a criança. Na hora da raiva, da birra, do descontrole emocional, a gente não age com a parte do cérebro evoluída, a gente age com a parte do cérebro primitiva.
Tô falando nós adultos. Imagina a criança que tem o cérebro muito, muito, muito imaturo ainda. Então, verbalizar nessa hora não adianta, tá? A criança, ela chegou nessa raiva, nesse conflito, ela vai jogar os brinquedos. A gente precisa explicar, sim, mas a gente explica num momento depois que passou. Na hora que tá tudo tranquilo, calmo, a gente explica para ela que quebra e a gente pode explicar o que, que ela pode fazer. Na hora da raiva, e vocês vão entender porque vocês são seres humanos, assim como eu, como as crianças. Na hora da raiva, a gente é como se fosse uma panela de pressão, uma bomba prestes a explodir. Acumula muita adrenalina no nosso corpo, tá? Tem inclusive uma aula que eu já expliquei sobre isso, o que acontece no nosso corpo na hora da raiva. Então, a gente fica uma panela de pressão prestes a explodir, como se fosse uma bomba para poder explodir. E a gente precisa gastar essa energia. Então, a gente pode ensinar a criança a pegar algum objeto e assoprar para poder colocar para fora. A gente pode dar uma almofada para a criança e falar que na hora que ela estiver brava, com raiva, ela pode bater nessa almofada. Então, são formas que a gente ensina a criança a extravasar a raiva, tá? Agora, conversar e explicar para ela, na hora que ela vai jogar que não pode, que quebra, não vai ajudar muito. A gente faz esse tipo de conversa num outro momento, quando tá tudo tranquilo, tudo bem, a gente explica para ela o que pode fazer, tá bom? Gente, mamães lindas, maravilhosas, eu vou encerrando por aqui. Beijo grande para vocês, um ótimo dia. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!